Juliano, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, só testando aí, seu áudio está ok, sua câmera está ok também. Tá ótimo. Eu não estava seguro se eu estava no bom link. É esse link mesmo, né? Está sim, a gente já tem participantes acompanhando a gente, tá? Tá ótimo. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom Tudo dia, bem, Beth, bom dia, Juliano. Tudo bom, Flávio? Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Juliano. Tudo bem, Beth? Tudo bom, Tudo Beth? ótimo. Tudo bem. Daqui a pouco começamos. A câmera de vocês, Ótimo. o som está ok, testado. A gente começa em 4 minutos. Um abraço. Tá ótimo. Tudo bem, Juliano? Como é que tá? Bom, você tá. Quanto por cento das suas lojas estão abertas? Então, um terço só, viu, Flávio? Um terço? Um terço. Flávio, Juliana, nós já estamos com 100 pessoas aqui na nossa sala, tá? Só para conhecimento. Vocês já estão ao vivo, no YouTube, inclusive. Sumiu o seu som, Flávio. Oh. Bom dia, você tá Bom dia. Beth. Bom dia. Obrigado. Ô, Flávio, bom dia. Ô, Juliano. Ô, Marcílio. Tudo bom, Marcílio? Tudo jóia? Que loucura, hein, gente? Bom Pois dia, é. Marcílio. Seu Bom vídeo e dia. seu áudio estão ok. A gente começa em 2 minutos e a gente já tem mais de 100 pessoas na sala. Tá bom. E aí, Flávio, tudo bem aí? Tudo bem, sobrevivendo, aprendendo muito, né? Aprendendo muito. Período muito Boa, rico de aprendizado. É o que nós temos que fazer agora, né? Porque já mandou mensagem para você aí hoje. Bom dia a todos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Juliano. Bom dia. Principalmente, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso Mercado e Consumo em Alerta. Nos tempos atuais, né, com todas as indefinições, dúvidas, incertezas, o nosso Mercado e Consumo em Alerta tem o objetivo de trazer a visão dos líderes que inspiram líderes, de como estão conduzindo seus negócios e o que pretendem fazer adiante. Tem muita informação rodando, a quantidade de lives no mercado impressiona demais, mas o que nós queremos diferenciar, a nossa proposta, é tratarmos temas que são operacionais, que são estratégicos, que possam contribuir para todos vocês, empresários, empreendedores, varejistas, executivos, fornecedores do varejo, terem a inspiração de pessoas que já passaram por algumas crises, nenhuma provavelmente igual a esta, mas que se dispuseram a compartilhar conosco sua experiência para nos trazer visões e nos ajudar a equacionar
os nossos problemas. Nosso programa de hoje, nós temos a satisfação de poder contar com o Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Riachuelo Guararapes, Juliano Ota, diretor-geral da Telhanorte Tumeleiro, e o Marcílio Pousada, que é o CEO da Raia Drogasil. Eu vou pedir em seguida a eles que se apresentem, falem um pouquinho da sua experiência, mas já também conversem conosco sobre como estão vendo este momento. Uma primeira participação de cada um deles para permitir que eles próprios coloquem sua experiência, sua vivência e suas expectativas. Estão conosco também, participando no programa de hoje, nos apoiando, o Jean-Paul Rebeté, que é sócio-diretor da unidade de consultoria, e a Karen Cavalcante, que é sócia-diretora na nossa unidade de inteligência, junto com a Mosaic Lab. E no apoio, na retaguarda, um time razoavelmente grande, mas conta diretamente com a participação do Eduardo Yamashita e da Beth Furtado. Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Flávio, por favor, nos fale... Bom dia, em primeiro lugar. Obrigado por estar conosco. Nos fale um pouco sobre o grupo Riachuelo Guararapes, a diversificação que vocês têm, o fato de serem um dos poucos casos globais, outro benchmarking global, de uma empresa que vai do fio até o carnê, ou o cartão, ou a forma de financiamento que o cliente optar. E um pouco da sua visão sobre este momento, de uma forma sintética, para começarmos o nosso papo. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia, Juliano, Marcílio, dois CEOs que eu admiro muito. Eu acho que vai dar um papo muito rico, porque nós estamos vendo aqui o problema de diferentes ângulos, diferentes setores. A nossa empresa é uma empresa, apesar de septuagenária, ela se reinventa constantemente, né? Somos uma empresa, como você disse, que vai integrada, quer dizer, que abrange todos os elos da longa e complexa cadeia têxtil, apesar do mais visível ser o varejo, e tem múltiplos pontos de contato com o cliente, uma operação muito relevante financeira. Nós operamos a maior rede de cartões de crédito private label do Brasil, com mais de 30 milhões de cartões, e nós nos vemos no futuro como um grande hub digital e físico, extraindo sinergia dos canais do mundo físico e do mundo virtual, de moda, lifestyle, comportamento, gastronomia, viagem, né? Todo esse universo que representa metade da grana envolvida na internet e 50% do conteúdo gerado. Então, apesar do nosso forte enraizamento físico em todos os estados, com 320 lojas, tipicamente âncoras em shopping mall e lojas de rua também, nosso empenho, a nossa visão do futuro é no sentido de ser este hub digital. Sem sombra de dúvida, este período, apesar de... eu acho que o que eu quero trazer aqui é que esse tsunami que se abateu sobre nós tem referências no passado distante. A gente não pode deixar que o pânico que se abata nos deixe de ir buscar o aprendizado com outras pandemias e epidemias e episódios similares que têm muito a nos ensinar nesse momento. Eu acho que a gente está vivendo uma polarização triste, eu acho que nociva, né? E que leva a gente a imaginar, puxa vida, será que a humanidade se divide entre pessoas sem coração, que falam em grana, que falam em última linha, que falam em economia, e aquelas pessoas que se preocupam com a vida humana? Eu acho que essa é uma falsa polarização, não é nada disso. Eu acho que o que está levando muitas vezes a erros grosseiros e que podem fazer com que a quimioterapia mate o paciente, ou seja, que o remédio traga mais dor e mais trauma do que a cura, efetivamente, é o fato de que a pergunta não é como minimizar as perdas para o vírus, para o coronavírus. A pergunta é como eliminar perdas, como salvar vidas humanas. E muitas vezes, se nós atuarmos com a visão estreita do ótimo local,
fazendo tudo o que seja necessário para diminuir as estatísticas apenas das mortes por coronavírus, nós estamos, talvez, providenciando, encomendando para o futuro, como diz o ministro Paulo Guedes, uma segunda onda ainda mais devastadora do que a primeira do vírus, porque desemprego também mata, desalento, caos social, violência urbana também causam vítimas. Então, é necessário, eu acho que esse grupo tem aqui a responsabilidade de enxergar o problema holisticamente, sistemicamente, abrindo um pouco os olhos dos especialistas que têm uma visão de ótimo local. Então, a pergunta não é como minimizar as vidas do coronavírus, é como minimizar perdas de vida, porque vida é o bem maior, não dá para colocar no mesmo plano vida e dinheiro, nem que sejam essas 3 cifras astronômicas que a gente está ouvindo. Então, eu acho que essa é a nossa contribuição para o debate, olhar sistemicamente o problema. Flávio, muito grato por essa introdução, mas quero dizer a você que você já começou a me deixar preocupado, que você anunciou o futuro do grupo entrando no negócio de viagens e a Prime Tour corre o risco de perder um de seus clientes preferenciais. Já me deixou preocupado com isso. Não, é um grande hub. Eu acho que tudo isso tem que estar... Você tem razão. A visão de ecossistema seguramente é uma das visões que nós vamos ter à frente cada vez mais difundida. Muito bem. O que você me ensinou na China, na época pré-coronavírus. Né? Bom, Juliano, queria que você nos falasse um pouquinho sobre você, sobre Tumeleiro Telha Norte, talvez um pouquinho sobre Saint-Gobain e a sua visão do cenário, como estão as coisas. Você dizia, antes de começar o nosso live, que vocês estão com as lojas parcialmente abertas. Como é que está funcionando isso, Juliano? Bom dia, Marcos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Jean e Karen e Beth. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Bom, me apresentando rapidamente, eu estou no grupo Saint-Gobain, que é um grupo francês, de origem francesa, há 18 anos, né? Como você sabe, eu passei metade desse tempo em operações de varejo na Europa, na Espanha, na Itália, a maior parte do tempo na França, e a outra metade aqui no Brasil, em operações industriais, mas a maior parte no varejo da Telha Norte e da Tumeleiro. Antes disso, eu tive uma passagem em consultoria na Kearney e na Procter & Gamble. Então, minha vida foi muito em varejo de materiais de construção. Como o Flávio diz, né, com o balcão, né, com a barriga no balcão, e ali muito perto do cliente, com grande empatia ao cliente. E o que eu tenho visto nessa crise, né, e desde o início, né, antes dos decretos, a gente tem tentado colocar 2 palavras em foco dentro da nossa empresa, que são equilíbrio e responsabilidade. E a gente até lançou uma hashtag, bora fazer com equilíbrio e responsabilidade, porque eu acho que isso retrata muito bem o momento, né? Eu acho que nesse momento, buscar o ótimo é muito complicado. Buscar o ótimo local, como diz o Flávio, pior ainda. Então, a gente está numa fase de precariedade, com muitas obrigações, muitas restrições, e todo mundo está tendo que ceder um pouco. E nesse momento de precariedade, é engraçado, né? O ser humano ele acaba se polarizando, sendo que a última coisa que tem que fazer é se polarizar. E quando a gente fala de ser humano, não é o operário ou o executivo, é até mesmo lá em cima que eles se polarizam e criam um cenário de que a gente não está com essa visão sistêmica, né? Como bem disse o Flávio. E nesse contexto, onde todo mundo tem que ceder, um ponto importantíssimo que a gente tem que lidar é a comunicação interna. Então, nos nossos 4.100 colaboradores, a gente tem prezado demais pela intensidade na comunicação interna. Eu, pessoalmente, eu tenho feito uma live toda semana, entre 1 hora e 1h30, conversando com 4.100 colaboradores, recebendo perguntas, a gente recebe entre 300 e 400 perguntas por live, tentando mostrar que esse equilíbrio não é ótimo nesse momento, mas é um equilíbrio que a gente tem que buscar. É um equilíbrio, inclusive, quando a gente se defronta algumas tentações. E qual é a tentação que a gente se defrontou no mercado de materiais de construção? Desde o início, a gente tinha um pleito sobre a essencialidade de materiais de construção, porque a gente sente agora, né? Todos nós estamos em casa e a gente começa a ver os defeitos, começa a usar mais os equipamentos da casa,
E ele se torna essencial mesmo. Se tem um vazamento na sua casa e você está 24 horas por dia na sua casa, isso daqui é tão importante quanto você poder comer. E para ter um bem-estar e para não ter uma briga generalizada em casa. Então, é essencial. Mas a gente não pode cair na tentação de que isso é 100% essencial como alimento. E é por isso, né, no começo a gente estava falando da parcialidade da abertura das lojas, e nós decidimos, numa questão de equilíbrio e responsabilidade, abrir, até agora, somente 1/3. Nós fomos os últimos a começar a abrir as lojas, e eu não estou abrindo todas as lojas, porque eu acredito que a mensagem que eu mando abrindo todas as lojas, porque eu tenho loja que está a 2 quilômetros de distância, e não precisa disso. Para ele comprar um sifão, para comprar um encanamento, ele não precisa de 2 lojas perto. Eu não quero que as pessoas vão lá passear. Horário restrito e fazendo com que as pessoas comprem à distância. E, nesse sentido, a gente lançou diversos serviços para que eles comprem de casa. Então, os frete gratuitos, vocês sabem que os nossos produtos são de baixo valor agregado. Para eu dar frete grátis, tinha que acontecer realmente o coronavírus, porque custa muito caro o frete. Então, frete grátis para idosos e para profissionais de saúde e frete grátis a R$ 9,90 para todos os outros produtos. Então, realmente, é nessa busca. E, para finalizar essa introdução, eu acho que tem um ponto fundamental, a qualidade na execução. Porque a gente pode ter equilíbrio e responsabilidade nas decisões, e a gente sabe que no varejo a execução é muito importante, mas, nesse momento, a execução perfeita é fundamental. Qualquer problema de higiene que a gente tem, qualquer abertura de loja, por mais que a gente não tenha álcool gel em uma loja, isso aí vai tomar proporções tão grandes que não valem nenhum risco. Então, a gente está tomando todas as condições, e isso implica, inclusive, para mim, centralizar diversas decisões. Para vocês terem uma ideia, eu, pessoalmente, aprovei a primeira cartilha de higiene, eu li todinha, e eu aprovei a cartilha de higiene, dada a necessidade de garantir 100% de execução. E aí tem toda, né, um aparato de guerra que eu acho que todos vocês, o Flávio, o Marcílio devem estar fazendo, que é ter reuniões de manhã e à tarde com a equipe de direção, então definir quais são as batalhas do dia e depois ver quais são as baixas no final do dia, quais são as vitórias. Então, garantir que a execução seja perfeita, porque tudo está exagerado, e qualquer erro na ponta vai ser sentido de uma forma enorme. Obrigado, Juliano. Marcílio, a tua experiência pessoal de varejo é enorme. Você já teve com livro, já teve com papelaria, material de escritório, já teve em loja de departamento, já teve em moda, e a crise foi te encontrar numa rede de varejo que é absolutamente crítica neste momento, que é o setor de farmácias e drogarias. Por favor, coloque um pouquinho de como vocês estão se movimentando nesse aspecto e quais têm sido os seus aprendizados pessoais administrando uma empresa desta importância neste momento. Bom, obrigado, Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Flávio, Juliano. Aí, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. O Marcos já mostrou minha careca aqui para todo mundo, né? Muito tempo no varejo. Acho que não é tanto tempo assim, mas a gente passou por várias crises, né? Acho que várias crises diferentes dessa, mas eu acho que estamos aprendendo muito. O que é a empresa? Vou explicar para vocês. A Raia Drogasil é uma empresa, operamos 2.100 lojas em 23 estados do país, são 42 mil funcionários, 11 CDs, tá? A companhia é uma empresa centenária, tem mais de 100 anos, as duas marcas, uma marca tem 115 anos, outra marca tem 85 anos, mas, na verdade, a companhia nasceu em 2011 na fusão dos dois negócios, a marca Raia e a marca Drogasil. Vocês aqui, todos estão me ouvindo, devem ser clientes nossos, alguém já passou por uma loja nossa, e todo dia está numa loja, temos 36 milhões de clientes ativos, num programa muito claro de entender bem quem é esse cliente, 4 milhões de clientes fiéis, que tem um volume de compra maior, que a gente monitora, que são os clientes crônicos, que estão perto da gente. E essa crise é uma crise nova, né, Marcos? Como você falou, o Flávio colocou, o Gino, é uma coisa nova para a gente. E a gente foi colocado no meio desse epicentro. Hoje, na verdade, faz um mês que eu estou no meio da crise, né? A crise, para mim, acordou com muita força em 8 de março, quando eu tive que cancelar meu evento de notáveis. Eu tinha um evento de trazer os meus quase 3 mil gerentes
no lugar aqui em São Paulo. Dia 8 de março, a gente decidiu cancelar o evento porque estava começando a crescer a contaminação pelo coronavírus no país. A crise traz a importância da empresa no setor de saúde. Isso é muito bom para a gente. E qual que é o nosso foco, realmente? O nosso foco é manter as lojas operando. Acho que é bem diferente do foco do Flávio e do Juliano, aí, que tiveram a intempérie clara de fechamento dos negócios. O nosso negócio é completamente diferente. É desde o primeiro momento que essa crise eclodiu, eu falar como nós vamos estar abertos para servir os nossos clientes, para atender os nossos clientes, para melhor ainda, cuidar dos nossos clientes, que é o propósito que essa companhia existe há mais de 100 anos. Então, a gente preparou uma tarefa de guerra em 4 diferentes pilares que a gente tenta trabalhar com muita força para não deixar o negócio parar em nenhum momento. O primeiro pilar, acho que é pessoas, cuidar das pessoas que estão na linha de frente. A gente tem os farmacêuticos, os atendentes estão lá na frente atendendo a gente, os clientes em todo momento, os CDs também. Então, cuidar das pessoas, a gente viu que é muito importante, já de cara, com álcool gel, com máscara. A Juliana tem que ter máscara também, você vai ver. Muda o custo para operar, é outro, Flávio. Se prepara quando se abrir de novo, você vai ter um outro custo para operar, que a empresa tem que entrar com uma asepsia única, tem que ter o álcool gel na entrada da loja para o cliente poder pôr. Então, pessoas é importante. Suprimento. A nossa cadeia de suprimento é super sofisticada, né? O sais, a mercadoria do medicamento, vem basicamente da China e da Índia. Então, temos uma ruptura no suprimento. Seria crítico para o consumidor final. Nós temos que ter lá o medicamento correto para o consumidor poder comprar. Tá? Clientes, falar com os clientes todo momento, como eu entrego para ele, como é que eu conduzo com ele. E o quarto ponto que a gente olha dia e noite é o caixa da companhia, que apesar de estarmos abertos, ficou mais caro operar, e tendo um caixa robusto pode trazer a uma oportunidade depois dessa crise, porque a gente tem certeza de uma coisa, que a crise um dia vai passar. Um dia a gente vai acordar, e ontem eu estava brincando com a turma, como é que vai ser dia 23 de abril já? 23 de abril, o governador aqui de São Paulo falou, nós temos 1.000 lojas no estado de São Paulo, o governo falou que vai começar a flexibilizar. E aí, dia 23, vamos fazer o quê? Vai estar a gente no escritório? Como é que nós vamos fazer? Então, a crise acaba uma hora, e é nisso que nós temos que pensar de maneira otimista, que a gente acha que tem um aprendizado muito grande para um país diferente, para um mercado diferente, para um consumidor diferente, a gente poder atender esse consumidor. Mas a mensagem principal é que essa crise do coronavírus trouxe a empresa realmente mais perto ainda da saúde dos consumidores. E é lá que a gente quer ficar. Obrigado, Marcílio. Uma coisa que eu queria convidar vocês todos, nós estamos no Zoom e estamos também já no YouTube. Por favor, vocês podem encaminhar as questões de vocês diretamente para o chat que vocês têm disponível, especialmente no Zoom. Tem lá o Q&A, que vocês podem utilizar para nos enviar as perguntas e nós vamos dirigi-las aos nossos convidados. Mas, para fazer pergunta, eu queria começar agora com o pessoal do nosso próprio time. Queria convidar a Karen, que, como eu disse, atua na nossa área de inteligência, pesquisa e estudos de mercado. Ela que participou da criação da Mosaic Lab, que recém se integrou conosco, para que ela pudesse fazer sua primeira pergunta. Karen, por favor. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Marcílio, pegando esse gancho que você falou agora, né, que nós temos que olhar um pouco diferente, porque quando abrir as lojas, tem todo esse custo aí de logística nova, máscara. Se você pudesse detalhar um pouco mais, né, para dar um conselho para as pessoas que vão reabrir, né, os cuidados que tem que ter com os profissionais que trabalham, o que você tem de dica para as pessoas? Bom, eu acho que trouxe uma dimensão. As empresas que eu estou aqui conversando são empresas também que cuidam das pessoas de outra maneira. Tipo, ninguém dura tanto e é tão bom no mercado sem cuidar do time. Mas a crise trouxe uma dimensão diferente do cuidado do time, né? Você tem que estar muito mais perto do dia a dia do time, realmente. Explicando a asepsia, como receber o cliente, como limpar, como cuidar. A gente fez uma coisa muito boa na empresa e na hora encaixou isso foi muito legal. A gente entrou com serviço de telemedicina para os funcionários. Eu acho que tem um problema da crise que trouxe, que é o sistema de saúde como um todo entra em colapso, né? Então, evitar que o nosso funcionário
vá para um pronto-socorro, foi uma coisa que a gente tomou esse cuidado logo de cara, e a telemedicina ajudou muito isso. Ótimo. As pessoas falam com o funcionário pela telemedicina, com o médico pela telemedicina, e consegue, naquele momento, ter um aconselhamento de falar, porque esse vírus se mistura muito com uma gripe normal, às vezes parece só uma gripe normal, uma gripe pequena, ou às vezes uma gripe mais forte. Então, essa orientação médica pela telemedicina ajudou a gente. Então, tudo que você possa fazer para comunicar esse cliente, com esse funcionário, com agilidade, com transparência, é muito importante. A gente entrou também com o Workplace, que é a comunicação via tudo online, com o portal da companhia. Isso também ajuda muito a deixar o time pronto para receber esse cliente. O cliente, quando entra na loja, ele entra mais preocupado, mais desconfiado. É natural, né? Tá todo mundo preocupado, não tá, gente? Então, se a gente mostra internamente nas nossas lojas que nós também estamos preocupados com a saúde dele, é a melhor maneira para receber esse cliente. Então, muito cuidado com o time e receba bem esse cliente. É o conselho que eu posso dar. Tá bom? Marcílio, uma curiosidade. Esse programa, que me parece muito interessante, da telemedicina, vocês o fizeram através da prestadora de serviço de assistência médica ou um canal direto? Não, a gente já tinha a empresa tem um programa muito claro que a gente chama de Cuidar Mais. Como cuidar mais dos funcionários. A gente é uma empresa de saúde. A gente quer cuidar da saúde do consumidor. A gente precisa ter certeza que a gente cuida da saúde dos nossos funcionários. Nós temos uma parceria com o Einstein. Temos uma clínica do Einstein dentro da nossa companhia. E o Einstein disponibiliza a telemedicina para todos os funcionários. Telemedicina é um problema regulatório no país gigantesco. Que aí as coisas, o aprendizado que o Flávio falou aqui da crise. Essa parte regulatória no país tem que se resolver agora, né? Então, com certeza, vamos resolver a telemedicina no país. Já está começando a andar e começou a funcionar. Então, é o Einstein que faz essa telemedicina para a gente, Marcos. Ok. O Jean, agora é sua vez de fazer pergunta. Como eu disse, o Jean é sócio-diretor da nossa unidade de consultoria. Também, pessoalmente, tem uma experiência de varejo enorme. É com você, Jean. Para quem que você pergunta? Bom dia, pessoal. Temos perguntas para todos, mas eu vou começar com o Flávio. E trago para o Flávio uma afirmação ontem do Pablo Dissi, da presidente da Volkswagen, que ele disse ao Estado de São Paulo que temos que esquecer o que planejamos. O mercado que prevíamos é passado. Ele coloca isso de uma maneira bem enfática. E eu pergunto para o Flávio, qual o tamanho do impacto dessa crise no negócio Riachuelo, olhando para o que ele já fez até hoje, sem especular o futuro? O que já impactou hoje a Riachuelo? Flávio, bom dia. Bom dia, Jean. Obrigado pela pergunta. O impacto é total, né? Nós estamos uma das empresas que está com 100% das lojas físicas fechadas. Fomos o primeiro grupo que fechou as lojas, então nós estamos sentindo realmente o primeiro impacto do crescimento do e-commerce, que ainda era, talvez o nosso setor é onde o e-commerce fosse mais incipiente. Uma empresa como a nossa está entre 3% e 4% de participação do e-commerce. Isso saltou, bom, brincando, logicamente, hoje foi de 3% para 100%, mas isso não é uma coisa a ser comemorada, porque não é pelo crescimento, não só pelo crescimento do e-commerce, basicamente o volume nominal duplicou. Mas eu vejo com o futuro, né, como está no DNA de qualquer varejista, ver sempre o lado meio cheio. Eu acho que eu vou contar uma historinha muito breve de um amigo meu que era o cara mais workaholic, mais chato, mais fechado, mais pão duro, e teve um grande susto na vida dele. Ele sofreu um acidente, ele foi sobrevivente de um acidente de avião, ficou 3 horas no mar, era um avião pequeno, e a transformação dessa pessoa, que eu gosto muito, vai ser parecida com a transformação que eu imagino que a humanidade vai sofrer daqui para frente. Eu acho que a humanidade, depois desse susto, vai redescobrir a alegria de viver, vai ver como é efêmera a vida. Então, os setores de moda, dessas pequenas indulgências, de lazer, de cultura, eu acho que isso vai ter realmente... É um filme, os vídeos que circularam na internet esse fim de semana, da reabertura das lojas em Xangai, em Pequim, em Hong Kong, é exatamente aquele estado de espírito. 100% das pessoas cautelosas, com máscaras, mas se lançando, sem medo de ser feliz, né,
aos pequenos prazeres da vida que o consumo também traz. Então, eu acho que a transformação é grande. O que é de diferente nessa crise é que eu acho que a humanidade se tornou tão senhora de si, tão arrogante, que está tratando as forças da natureza como se ela pudesse controlar e dominar. E não é assim. Uma força da natureza tem que ser respeitada, como as pandemias do passado. E não adianta tentar, mesmo que você saiba com um mês de antecedência que vem um tsunami, tentar construir um dique, porque uma força da natureza é uma força da natureza. Vai trazer a sua conta em termos do bem mais precioso que é vida, e que nós temos que ter a humildade de lidar com essa pandemia, que é uma força da natureza. Juliano, você, na sua manifestação inicial, comentou a preocupação de pessoas. O Marcílio reforçou isto, o Flávio também comentou esse assunto. Eu acho que uma preocupação muito grande de que todos aqueles que nos estão acompanhando é exatamente isso, né? Quer dizer, como nós trazemos nossas equipes para estarem mais próximas, mais confiantes, mais amparadas. Você poderia nos compartilhar outras iniciativas que vocês tenham tomado nessa área envolvendo pessoas? Sim, é verdade, viu? Bom, como o Marcílio falou, né, o nosso grupo, né, o Grupo Saint-Gobain, é um grupo, né, de 350 anos, né, e é um grupo que, desde o início, foi um grupo muito preocupado, né, até por ser um grupo industrial, muito preocupado com a saúde e a segurança dos funcionários. Nós, como empresa de varejo, às vezes a gente até se sente um pouco industrial na segurança, porque a gente já tem muitos cacoetes, né, de segurança do trabalho. E então, uma coisa que facilitou muito nesse período, né, para reforçar os cuidados de saúde, é ter uma abordagem extremamente rigorosa na segurança. Então, nós aplicamos o que a gente faz na segurança, todos os rituais que nós temos na segurança, os diálogos diários de segurança viraram diálogos diários de segurança e saúde, os protocolos que a gente está acostumado, os checklists. Então, isso ajudou a reforçar nos cuidados. Mas você falou um ponto importantíssimo, que é a questão da proximidade. Eu estou muito feliz, até esse ponto, né, de estar com os 4.100 colaboradores do nosso lado. Eu falei para vocês da prática da live, né, e tem sido extremamente bem recebida. Eu procuro responder 100% das perguntas que têm sido feitas e sugestões. E as sugestões têm sido muito legais. A gente até criou a semana passada, né, foi a iniciativa do nosso RH e da comunicação interna, um stickzinho de elogio, né? Então, a gente está vendo que está todo mundo na mesma tempestade, no mesmo barco, todo mundo precário, sem conseguir otimizar o trabalho que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a bater meta, e nesse momento a gente não está. E ainda assim, a gente está soltando elogios à torta e à direita, dentro da empresa, e começou a sair da empresa, né? Então, o stickzinho de elogio começou a sair da empresa, chegou no Grupo Saint-Gobain, e eu tive até relatos de colegas que estão fora, que trouxeram. Então, é trazer essa corrente positiva, e no nosso boletim diário a gente tem valorizado essas atitudes positivas, né? E na live dessa semana, que vai ser amanhã, a gente vai valorizar justamente essas boas atitudes. E o pessoal, né, como o Marcílio falou, o Marcílio tem 100% ali da força na frente do cliente. A gente tem 1/3 aproximadamente, 30%, que está ali na frente. Então, a gente está decidindo homenagear essas pessoas, porque dá um retorno, né? Se a gente não está tendo orgulho de bater a meta de venda, a gente está tendo orgulho de fazer uma boa, de mostrar o compromisso profissional, de estar servindo o nosso cliente, porque todo o discurso que a gente está tendo não é de venda, é de servir a essencialidade de materiais de construção. Logicamente, a venda vem, e graças a Deus está vindo, né? Eu me sinto um privilegiado de ser considerado como um setor essencial, né? E porque a gente está tendo uma entrada de caixa, né? Que para o Flávio está sendo mais difícil, para os outros setores também. Mas a gente tem que olhar isso com responsabilidade, falar, olha, a gente tem que ter um discurso diferente. Tanto que a gente parou com 80% da publicidade, e os 20% da publicidade que restaram é para divulgar serviços para ajudar o consumo do que é essencial. Então, são algumas ideias, certamente eu estou esquecendo de algumas outras, mas é o que me chamou a atenção nesse momento. Bom, mas, por favor, vocês fiquem à vontade para complementar a resposta de um de outro. E é um papo matinal que vale complementar e acrescentar algo a mais. Marcílio, nós recebemos uma pergunta aqui
que veio do João Leonardo sobre a importância de parcerias neste momento. Uma outra rede de farmácia de tamanho expressivo recém comunicou que estava suspendendo todos os pagamentos de fornecedores para os próximos 6 meses. Quão importante são as parcerias neste momento e o quão definitivo pode ser o relacionamento que se crie com o fornecedor num momento como esse? Fornecedor de produto, fornecedor de serviço, parceiros de toda a natureza. Bom, Marcos, João, obrigado pela pergunta aí. A empresa não tem 100 anos por acaso, né? A gente tem certeza que a gente é uma ponta desse elo, desse ecossistema para atender o cliente no que ele precisa em termos de saúde, né? Então, a gente sabe que é muito importante estar perto dos fornecedores. Eu falei que a crise começou com a gente, na verdade, 8 de março, mas, na verdade, começou para nós, como companhia, quando eu voltei de uma viagem que eu estava na Itália em janeiro, que a Marina fez para a minha viagem para Firenze, e eu, em Firenze, eu percebi uma quantidade imensa de chineses, fiquei super feliz com os resultados positivos, né, Flávio, que a globalização trouxe para o mundo, os chineses visitando a Europa, muito feliz, mas com uma característica maluca, os chineses já de máscara e tossindo muito. Quando eu voltei da Itália, eu cheguei aqui e falei, gente, a crise vem para o Brasil, se prepara, o que tem na China hoje chega no Brasil. Naquele momento, a gente já começou a se preparar junto aos fornecedores, que são os nossos parceiros, e começamos a aumentar o nosso estoque. O setor tem um ciclo que ele chama o ciclo de alta de medicamento. O medicamento muda o preço dia 1º de abril. A gente não mudou, a gente liderou, junto com as empresas da Abrafarma, não ter aumento esse ano de medicamento. A gente achava errado ter aumento no mês de abril, numa loucura como essa, né? Independente do aumento ou não, a gente começou a estocar os nossos CDs já em fevereiro, começo de fevereiro, que a gente sabia que ia ter um problema de supply. O fornecedor é a parte mais importante nesse negócio. A gente tem que estar muito perto dele, então cada vez mais nós estamos perto dele. Em hipótese alguma, a gente pensou em atrasar pagamento, em usar o motivo da crise, mesmo porque as lojas estão abertas, né? Acho que o Flávio, com as lojas fechadas, tem que ter um outro argumento com a cadeia de produção dele. Ele tem que dividir. A minha loja está aberta, estou funcionando, estou pulsando. Ela tem um volume menor e um custo para operar um pouco maior. É isso que eu tenho que discutir com os parceiros que estão comigo. E com esses parceiros nós vamos construir uma maneira de fazer isso melhor. Então, em hipótese alguma, a gente para o pagamento, qualquer coisa. Pelo contrário, a gente reforça o caixa para entender que tem mais oportunidade pela frente e estamos muito perto dos nossos parceiros para entender as dificuldades dele de passar por esse momento. Então, a parceria é super importante. Flávio, aproveitando esse tema que o Marcílio acabou de colocar, o fato que vocês têm a integração vertical plena, né, lá do fio até o carnê, para a figura que você já usou algumas vezes, que é uma vantagem competitiva estratégica de enorme poder numa situação de normalidade de mercado. Quando vira o vento, como virou, como é que vocês estão trabalhando isso nesse momento? Bom, Marcos, o nosso modelo integrado, num momento como esse, de uma parada brusca, nos dá melhores condições de controlar o fluxo. É mais ou menos 50% do nosso volume de faturamento, e eu diria 70% da margem, é do produto estrategicamente mais importante, que são os produtos de mais conteúdo de moda. Tudo isso é produzido internamente, tanto nas duas grandes unidades do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, a providência foi férias coletivas, né? Interrompemos essa produção. Temos também um programa chamado Pro Sertão, que visa chegar aí a algumas pequenas centenas de pequenas oficinas de varejo. Isso, boa parte foi direcionado para fazer o que a gente sabe fazer bem para contribuir nesse momento de crise, que é a produção de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, de máscaras, de toucas, de jalecos, para oferecer ao sistema de saúde, nesse segundo instante, até às populações e aos colaboradores, né? Então, a existência de todos os elos da cadeia produtiva, tecelagem, confecção, logística e varejo embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, nos dá uma maior facilidade de tirar da tomada e religar
o processo. Então, o resto vem da China, onde naturalmente houve uma redução do fornecimento e cancelamentos, e o resto tipicamente o nosso fornecedor, que não é da produção interna e não é também da asiática, que é mais voltado para os básicos, é muito pulverizado. Esse é um tipo de fornecedor que exige realmente uma atenção especial, é mais a sobrevida em termos de capital de giro, de oxigênio, de caixa é mais preocupante. Então, a importância também de tutelar, de tomar um pouco mais de conta desse fornecedor, que são tipicamente pequenos confeccionistas, muitos do regime do Simples, né, que ficam mais ou menos abrigados dentro da mesma gestão de caixa. Juliano, veio uma pergunta da Daniele Sapira sobre o assunto também, cadeia de abastecimento. No caso de vocês, normalmente, numa situação normal para esse período do ano, com quantos dias ou meses de estoque vocês trabalham na média e como é que está o fluxo de abastecimento de vocês, uma vez que alguns setores, as fábricas também estão fechados, outros estão produzindo numa outra escala. Como é que está a questão do abastecimento para vocês? Obrigado pela pergunta. A gente está numa situação, acho que é uma situação confusa, né? Bom, em primeiro lugar, nós estamos poucos expostos à importação, né? Nós temos aproximadamente 3 a 4% só de produtos que vêm de fora diretamente. Logicamente, alguns fabricantes nacionais, eles fazem importação e depois revendem para nós, né? É um percentual muito mais significativo, mas nesse momento, diretamente de importação, a gente está menos exposto e sofrendo menos com esse fluxo. O que tem acontecido desde o início é uma confusão sobre deixar aberto ou deixar fechado. Isso deu uma atrapalhada, porque alguns fornecedores decidiram fechar, outros não fecharam, alguns tiraram um promotor de nossas lojas, outros não tiraram. Então, o que a gente fez rapidamente, a gente se antecipou e fez uma compra muito grande, até mesmo antes do fechamento das nossas lojas. Então, antes do dia 20 de março, nós fizemos uma compra adicional de 5% a 10% do nosso estoque para garantir, e graças a Deus que a gente fez isso, porque está ajudando muito nesse período que a gente reabriu e os fornecedores ainda estão fechados. Então, tem alguns fornecedores que estão sinalizando a abertura daqui a 10 dias, um pouco conectado com o fim do decreto. E hoje a gente está comprando aproximadamente 30% do que a gente compra tradicionalmente, né? E pegando do estoque da indústria. A nossa indústria é caracterizada, infelizmente, por ter muito estoque, né? Muito ineficiente em termos de estoque. Então, nesse momento, essa ineficiência está sendo boa. Nós mesmos temos grandes oportunidades de melhoria. Então, essa ineficiência, nesse momento, está ajudando, né? Estamos pegando sobre estoque dos industriais, às vezes até mesmo de algum atacadista. Então, a ruptura está sob controle, mas está sendo um desafio para ler os próximos dias, porque os anúncios ainda não chegaram como deveriam ter chegado de reabertura das fábricas. Então, está sendo esse desafio. Com relação ao período, nós temos um período de baixa agora, né? O período de março, abril e maio são períodos de baixa para materiais de construção, então eles ficam abaixo do nível normal de estoque, por exemplo, no final do ano, que o pessoal prepara a casa para o Natal e para o Ano Novo. No seu caso, Flávio, o período começava, né, a estação do inverno. O que vai acontecer com esse estoque de inverno, Flávio? Bom, eu acho que o inverno de 2020 vai cair em 2021. É isso que vai acontecer. Talvez esse seja o problema mais grave aqui dos três varejistas aqui presentes, porque apesar do remédio ter prazo de validade, o nosso prazo de validade é muito mais rigoroso, não está escrito na etiqueta, mas tem vencimento agora em dezembro. Eu acho que vai haver realmente uma postergação em termos de cartela de cores para o inverno do ano que vem. Por mais que se façam esforços aí de canais alternativos de distribuição, sem sombra de dúvida, vai haver um acúmulo de estoque muito forte que vai ficar para o ano que vem e não vai poder ser vendido no transcorrer de 2020. Não é um problema tão dramático como eu tenho visto de
ovos de Páscoa, que esse talvez seja o exemplo extremo desse problema, mas nós estamos aí no meio do caminho, estamos entre os ovos de Páscoa e material de construção, que são talvez o menos perecível dos setores. Uma dos temas, né, que essa crise precipitou é uma desorganização muito grande no mercado, né? A história dos ovos de Páscoa, que você acabou de comentar, eu conversava essa semana com uma das maiores empresas desse setor, que tem fundamentalmente sua distribuição através de lojas próprias. E que essa semana significa para ele aproximadamente 25% da venda do ano. E as lojas fechadas. Então, sabe, eles estão usando o canal digital, evidentemente, mas não consegue superar ou consegue alcançar aquilo que seria vendido numa situação de normalidade. Esse é um daqueles casos que desorganizou violentamente o mercado. Bom, mas eu queria pedir a Karen para fazer mais uma pergunta agora para um dos nossos convidados. Karen, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para o Juliano e eu queria falar um pouquinho agora de tendência, sem falar um pouco de operação, para a gente olhar um pouco para frente, tá? O Flávio falou para a gente muito dessa coisa da transformação da humanidade, da revisão de valores, e você também comentou que as pessoas estão em casa, olhando os detalhes, olhando a decoração. Tem uma tendência que a gente acompanha muito, que é essa parte do verde no lar, né? E a gente está nessa recessão ambiental, as pessoas não podem ter contato com a natureza, né? Como você vê isso, né, na parte da construção, essa parte de necessidade de jardim vertical dentro de casa, até mesmo nas lojas, né? Você acha que isso vai ser uma coisa que vai estar crescendo, né, nesse momento? As pessoas vão estar buscando mais esse tipo de coisa? Queria a sua opinião sobre isso. Excelente pergunta, Karen. A minha esperança com tudo isso é que as pessoas passem bastante tempo em casa, que elas olhem todos os defeitos possíveis que ela possa ter em casa, e mesmo com pouca renda, crédito, que elas se estimulem a comprar. Né? O nosso, né, sem brincadeira agora, o nosso segmento ele depende muito do nível de renda, do emprego e do crédito. Né? E certamente, infelizmente, eles vão ser afetados esses 3 parâmetros depois da crise. Né? Então, a minha esperança de retomada, ela vai ser muito na mudança do consumidor. E, de fato, eu acredito mesmo que a sensibilidade sobre a casa vai crescer, né? Sobre o jardim, sobre a decoração, sobre a manutenção, porque a gente não passa tempo suficiente em casa para ver os defeitos. Quando a gente começa a olhar, a gente fala assim, nossa, mas a construtora fez um mau trabalho. Nossa, mas o meu pedreiro... Nossa, eu mesmo coloquei essa lâmpada e está tudo errado. Então, tem essa preocupação com o detalhe que vai crescer, e até a jardinagem é um desses aspectos. Tradicionalmente, nós não vendíamos jardinagem nas nossas lojas, e a gente começou há 1 ano atrás, na verdade. Então, certamente, na volta, a gente já está trabalhando nessa gama, a gente vai expandir a jardinagem, porque é um dos pontos que vai melhorar. Tem outros também, que é a decoração. A decoração também já faz 5 anos que nós estamos desenvolvendo. Até o Flávio também entrou nessa, né, Flávio, com a Riachuelo Casa, que até te parabenizo, porque elas são fantásticas, as lojas. Então, a gente é um pouco concorrente, viu, Flávio, nesse aspecto. Mas a gente pode fazer uma parceria também, né, de colocar uma Riachuelo Casa dentro da Telha Norte ou vice-versa, né? Então, esse aspecto deve mudar. E uma coisa que eu acho que vai mudar muito, né, que a gente tem observado, né, não só para o aspecto de materiais de construção, eu acho que os consumidores vão olhar de uma forma diferente para a postura responsável das empresas. A gente fala há muito tempo, foi um tema no ano passado, nesse ano, no Fórum de Davos, do CSR, né, da responsabilidade social das empresas, e eu acho que esse momento está colocando, eu acho que escancarada, a responsabilidade de cada empresa. Os valores, né, o propósito. Os valores. Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco a nossa forma de fazer publicidade, o hard selling. O discurso vai mudar. E eu concordo com o Flávio, eu acho que as pessoas vão continuar consumindo, elas vão ter necessidade de consumir, porque a gente está falando de vida aqui, né? Então a gente passou por um triz, né, de várias vidas serem perdidas. Quando a gente passa por esse triz, eu acho que tem essa transformação que acontece e a gente não quer mais perder tempo. Então a gente vai querer consumir. Mas a gente vai querer consumir em algumas coisas, eu espero que uma delas seja
materiais de construção, moda, remédio também, né, Marcílio? Mas para que... A vitamina, vamos dizer que a gente queira comprar vitamina mais na Brasil, cosmético, né, que você vende bastante, mais até do que remédio. Mas eles vão estar olhando, eu acho que um pouco mais a postura das empresas. Eu acho que vai ter um significado maior. Pelo menos essa é a minha percepção nesse momento. Talvez a gente esqueça daqui um mês, não dá para saber, mas por enquanto, da minha perspectiva, eu acho que deve ter essa mudança. Joia, super obrigada. Deixa eu dar em reforço aqui o que o Juliano falou, esse maior cuidado com a casa, né, nesse período de enclausuramento, ficou muito nítido, muito perceptível com o forte crescimento do nosso Grupo Lar. É o que realmente teve um crescimento de participação dentro do e-commerce, né, muito significativo. Por as duas linhas que realmente estão crescendo fortemente, é o Grupo Lar, enquanto não vem aí o Store in Store da Casa Riachuelo Norte, e a linha Pets também é uma agradável surpresa. Só para... Eu queria contribuir aqui, Marcos, posso? Claro. Na pergunta da Karen, então, o que a gente percebe também, como a gente está no meio do segmento, que é o originário da crise, que é a saúde, né? Então, a gente tem certeza que o consumidor do futuro vai ter uma preocupação muito mais forte em termos de saúde. Não só dele como saúde, da pessoa realmente, para se manter mais saudável, que é aí que a nossa empresa se coloca com muito força, como a gente pode ser um cuidador dessa saúde desse cliente. Então, não é só um distribuidor de remédio, a gente quer ser um cuidador que passa, então, a visão de que será uma farmácia do futuro é muito diferente do que ela tem hoje, e é nisso que a empresa está trabalhando. E eu acho que, como sociedade também, com certeza, esses eleitores aqui vão cobrar dos políticos uma resposta mais adequada ao tema saúde, né? Mostrou que um vírus pequenininho, muito pequeno, pode atrapalhar demais vidas, negócios, economias, países, políticos. Então, acho que o tema saúde vai entrar com mais força na sociedade como um todo. Para nós, como operadores de farmácia, condutores de farmácia, temos certeza que a farmácia vai ter uma posição muito mais perto da saúde do consumidor, e é nisso que nós estamos trabalhando. Marcílio, aproveitando esse tema que você colocou, que me parece muito interessante, você vê depois do coronavírus, uma alteração significativa na estrutura da saúde do Brasil, entre a saúde pública e a saúde privada? Você imagina que algo vai mudar estruturalmente nesse período? Bom, acho que não é só saúde pública ou privada, né? A gente teve aí a reforma da Previdência, vai ter que ter algum momento a reforma da saúde também. E a reforma da saúde não é do Estado sair da saúde, é privado ou público. A reforma da saúde é como nós, seres humanos, tratamos a saúde. Tem que ter uma importância muito maior na saúde primária, no cuidado das pessoas, antes dessa pessoa chegar no pronto-socorro, antes da pessoa chegar no hospital. Então, aquela farmácia do passado, que você tinha um farmacêutico que aviava a receita, que cuidava um pouco das pessoas, é a farmácia que vai ter que voltar e vai ter com força no negócio. Não é possível hoje, nós temos 2.300 farmácias e o governo não permitir que a gente aplique vacina. Isso tem um erro, está errado. Nós temos que ter um jeito de conseguir a permissão para que eu aplique vacina mais fácil. Não é possível que um país com tanta carência que tem em chegar ao médico, alguém não permitir a telemedicina. É uma loucura você imaginar isso. E forçar as pessoas a irem até o SUS, forçar as pessoas a irem até o pronto-socorro privado, engargalando o pronto-socorro privado, quando, na verdade, ela tem apenas uma gripe pequena e poderia ser tratado por telemedicina ou poderia ouvir um profissional de farmácia. Nas nossas lojas, em todas as boas farmácias do país, não só na nossa rede, você tem 3 farmacêuticos em cada loja. Um farmacêutico é uma pessoa que estuda saúde. Ela faz faculdade de 4, 5 anos bem profunda de saúde. Nós temos que usar esse profissional para poder ajudar a saúde da população como um todo. Muito mais no cuidado primário. A empresa lançou um site, nós estamos lançando agora para o consumidor geral, que vai ter tudo isso agregado lá para explicar em como a gente consegue participar da saúde do consumidor com mais força. Acho que a principal mudança que vem com essa crise pode ser, com certeza, a maneira que as pessoas olham para a sua própria saúde. Muito bom. Jean, queria
uma próxima pergunta sua. Para quem que você vai dirigi-la? Eu continuo aqui com o Marcílio. Bom dia, Marcílio. Bom dia. Eu queria saber, Marcílio, uma questão. A RD é uma gigante no seu segmento. Você mostrou aí alguns números aí para a gente, e realmente impressiona. E eu queria saber, na sua visão, no seu ponto de vista, se o varejo pequeno está condenado após essa Covid, se a tendência é uma concentração de mercado de todos os segmentos, não só do seu, o que você vê a esse respeito? Ou seja, o empreendedorismo, o varejo autoral perdem força pós-Covid? Quer dizer, esse pessoal vai conseguir ficar de pé? Eu tenho certeza que tem um monte de gente escutando a gente, tem um varejo bem pequeno. Como é que você olha, como é que você está vendo em diversos segmentos esse varejo pequeno? Bom, Jean, vou falar um pouco do meu segmento e depois eu entro no outro. Obrigado pela pergunta. Eu acho que no nosso segmento, olhando para o mundo inteiro, sempre irá existir a pequena farmácia. A pequena farmácia tem uma função muito correta na distribuição de medicamentos. Em todo lugar do mundo, eles têm de 40% a 50% de share do mercado. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente fala de Walgreens, CVS, eles têm, na verdade, os dois somados, 45%, 50% do mercado. O resto é atendido por pequenas farmácias. As pequenas cidades, as pequenas comunidades dificilmente conseguem absorver uma farmácia de rede. A periferia dificilmente consegue absorver uma farmácia de rede, e essas pequenas farmácias têm uma importância muito grande na distribuição, e eles vão continuar existindo por muito tempo, e bem, são bons negócios pequenos, que vão continuar existindo. Eles têm que se preparar melhor no regulatório, têm que se preparar melhor no atendimento ao cliente, têm que se preparar melhor em como poder atender às necessidades novas desse cliente. Mas, com certeza, no nosso ramo, vai continuar existindo farmácia pequena por muito tempo. No varejo como um todo, eu enxergo que a crise trouxe o cliente mais em casa, né, Juliano? É o que o Juliano fala. Até você vê como, ouvindo outros setores, é muito bom falar que está vindo vazamento na casa. Eu também já olhei aqui no meu escritório, preciso arrumar isso. Então, é verdade. Trouxe o consumidor mais para casa. O consumidor mais para casa, é óbvio que a digitalização dos negócios vai acelerar. Então, não foi o CIO, a McKinsey, a Bain que está fazendo a digitalização da empresa. A minha visão é a Covid que está trazendo a digitalização da empresa. Então, se o varejo pequeno não achar um jeito de conseguir entregar para esse consumidor, atender para esse consumidor em casa também, terá um problema. Acho que a grande mudança que vai trazer no hábito de consumo pode ser a digitalização. No nosso caso, a gente viu um aumento bem grande, um aumento expressivo do cliente comprando pela internet. E lançando uma coisa super legal que começa a lançar com mais força agora. As próprias lojas estão entregando, com o cliente ligando para a loja e fala, você pode me entregar aqui uma vitamina? Aquele idoso que está preso em casa, vai o meu colega lá, o farmacêutico de uniforme direitinho, com uma máscara bonitinho, com uma asepsia no medicamento, entrega na casa do idoso que está preso. Então, isso é uma maneira de fazer negócio, uma maneira que a farmácia pequena sabe fazer melhor que a gente. Então, eles têm jeito de competir com a gente com mais força. Nós começamos a fazer isso nas nossas 2.300 lojas na semana passada e está sendo um sucesso. Então, acho que o varejo pequeno se reinventa e, com certeza, vai aprender muito com essa crise. Ô, Flávio, nós temos uma pergunta aqui. Nós estamos sendo acompanhados, né, por uma audiência muito grande, tanto no Zoom e também muito forte no YouTube. E uma das pessoas que está nos acompanhando é o Celso Masson, que é diretor-geral da Isto É Dinheiro. E ele colocou uma pergunta aqui no sentido de que você comentou que o desemprego também mata. Qual seria a forma de evitar o caos social que pode decorrer da pandemia? Bom, é uma visão holística, fugir da visão da armadilha do ótimo local, como foi dito aqui no começo, né? Se você tiver como consequência, é a primeira e a segunda onda de que fala o Paulo Guedes. A primeira é a do vírus, a segunda é de uma recessão que pode estar contratada, esperamos que possamos minimizá-la, mas que ela pode ser, como já vi algumas especulações, 3 vezes maior do que a grande depressão de 29. O que acontece se nós tivermos, como está se prevendo nos Estados Unidos, 30% de desemprego?
que aqui poderia facilmente chegar a 40% ou 50% se a economia ficar fora da tomada mais tempo. Numa estimativa conservadora, se tivermos 10% de aumento na violência urbana, isso significa muitas vezes mais vítimas, vidas tão valiosas como as vítimas do coronavírus, do que o mais aterrador cenário de curva projetado para o coronavírus daqui para frente. Então, por isso que é muito importante essa visão sistêmica, holística, para que a quimioterapia não mate o paciente, né? É esse que os nossos gestores públicos e a classe empresarial e o varejo têm que gerir. A quimioterapia não pode ser tão fraca que não acabe com o tumor ou o câncer, mas não pode ser tão forte que mate o paciente. Se nós orientarmos as decisões, os governos orientarem as decisões apenas pelo objetivo de fazer o número de vítimas do coronavírus o menor possível, pode-se estar produzindo mortes invisíveis. Tem as mortes visíveis, que são essas da estatística, que já lamentamos a tragédia de quase 500 perdas humanas, mas é importante essa visão sistêmica para que não se produza milhares de perdas sob a forma do desalento, do desemprego, da violência urbana, da fome, que seria uma tragédia ainda maior. É isso que eu quis dizer. Bom, pelo que vocês comentaram até o momento, nesta evolução que nós estamos tendo durante a crise, pelo menos 2 setores ficaram muito marcados como setores aonde vamos ter mudanças de hábitos. Aquele que o Juliano estava destacando, né, de olhar para casa e perceber como ela pode ser mais interessante, mais agradável, mais envolvente, e aquela comentada pelo Marcílio, a preocupação com a saúde de forma mais consistente e constante. Mas há uma outra transformação que está emergindo com uma força brutal, que, aliás, foi a razão da pergunta que nos foi encaminhada pelo Jorge Miller, no sentido, o que vocês imaginam, passada a crise, ficará de transformação digital nas empresas? Aquilo que temos obrigatoriamente, compulsoriamente, utilizar em termos de digital e que, passado a crise, será incorporado nos novos modelos de gestão. Vamos começar com o Marcílio? Bom, obrigado, Marcos. Boa essa daí. A crise trouxe uma coisa muito engraçada. Para mim foi uma coisa até uma reflexão que eu fiz impressionante. Quando começou a crise, né? Acho que todo mundo passou por isso. Vamos fazer o home office. Vamos fazer home office. Vamos mandar 50% do time revezar toda semana. Vamos isso. Aí, primeiro dia, que cada dia parece um mês, né? Então, primeiro dia, não, acho que esse daqui não vai. Começamos a organizar tudo. Eu sei que depois de 5 dias, a empresa inteira está em home office. Nós temos 98% das pessoas em home office, usando, é lógico que tem um trabalho maluco do time de tecnologia para conseguir pôr a turma, mas eu estou com fiscal, folha de pagamento, contas a pagar, todo mundo em home office. Ontem eu falei com o nosso CEO, falou, já fechei o mês, Marcílio, um dia antes. Nós já fechamos o mês de março um dia antes, porque está todo mundo em home office. Então, eu acho que a primeira mudança na maneira como a gente se organiza como companhia, como gestão, com certeza está no uso das ferramentas digitais, no uso da necessidade de se deslocar tanto. Por que não fazer isso melhor, mais vezes, que vai trazer uma qualidade de vida, vai trazer menos custos, vai trazer um funcionário mais feliz, vai trazer decisões mais rápidas, foco quando trabalha. Então, acho que isso foi uma mudança gigantesca. Quando você olha para o lado do consumidor, é óbvio que tem uma aceleração do consumidor na tentativa de comprar remoto. Isso a gente está percebendo com muita força nas nossas lojas. O senhor está baixando o nosso aplicativo com mais força e está se relacionando com a gente com mais força no remoto. Eu acho que isso fica, tá? Com certeza é o legado positivo dessa crise toda. Ou a pessoa poder usar essas ferramentas para poder comprar aquele consumo do dia a dia dele, do dia a dia, para ele poder receber na casa dele. Então, esses processos que você consiga fazer com que a pessoa receba em casa direto da loja, que a China fez tão bem, né? Melhor que os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos você tem o fenômeno da Amazon,
que não tinha loja, como a China usou mais o parque de loja, então essa loja vai se aproximar do consumidor via digital. Eu não acho que muda a função da loja. A função da loja muda como ela vai entregar direto ao consumidor, e é isso que nós já estamos fazendo nas nossas farmácias. Então, acho que muda a gestão e muda o consumidor usando cada vez mais as ferramentas digitais. Acho que o Covid acelerou todo esse processo. Juliano, eu queria explorar esse mesmo tema com você, mas lembrando, né, o home office, sem dúvida, é um elemento que veio para ficar, mas né, é legal, talvez, para nós da classe média, fazermos home office, que conseguimos nos isolar num pedaço da casa e trabalhar com tranquilidade. Mas quando nós pensamos, né, na grande massa brasileira, que né, muitas vezes famílias grandes vivendo em habitações limitadas, o home office pode virar um problema. Além dessa questão do home office, Juliano, que outro aspecto você vê de transformação digital na gestão das empresas que foi precipitada agora nesse período e que permanecerá para depois? Uma coisa que eu tenho notado e que eu acho que, bom, logicamente o home office, como você falou, e Marcílio, a venda à distância, nossa venda à distância aumentou 3 vezes, né, nesse período. Até eu fico brincando com o pessoal, falo, esse patamar é o novo patamar, né, não vai dar para descer depois, né? Então as lojas estão abrindo gradativamente, está continuando nesse patamar, tem que manter o patamar. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, né, a gente fala da mentalidade de startup, né, que a gente sempre busca, né, aquela que trabalha em MVP, e eu olho ao lado, assim, eu só vejo MVP nesse momento. Eu só vejo a gente tentando fazer drive-thru, fazendo, né? Construindo skate antes de construir o carro. Então, a gente colocou em um dia o drive-thru de pé, sendo que é uma coisa que eu falo quando eu era diretor de operações da Telenorte. E a gente falava, a gente não tem o sistema, a gente não tem infraestrutura. E em um dia a gente fez. E está funcionando. Então, isso daí é um legado. Drive-thru vai ficar em algumas lojas depois. Entrega expressa, é o mesmo debate. Mas entrega expressa é cara, a gente não negocia, como que vai fazer? Em um dia, a gente colocou entrega expressa, em 6 horas a gente entrega tudo que cabe dentro de uma moto. E uma coisa que vai ficar, com certeza, que é uma preocupação que a gente tem bastante com a segurança, os hábitos na operação vão mudar. Infelizmente, vai ter um custo maior, como até o Marcílio destacou muito bem, mas os hábitos de higiene vão mudar. A gente já tem um cuidado muito grande hoje, não vai ficar, a gente provavelmente não vai ter que usar máscara o resto da vida, mas o álcool gel, a higienização, a gente vai gastar mais com produto de limpeza. Isso é uma coisa, eu acho que muito positiva. No final das contas, eu acho que a gente vai evitar outras doenças depois que a gente passar por tudo isso. Uma coisa importante que eu achei nesse período de home office, os silos também caíram. Num período de home office, né, eu acho que vários de nós já tínhamos escritórios sem parede, mas as paredes invisíveis existiam ainda. Eu acho que com o home office, elas caíram de verdade. E agora a gente tem que fazer um esforço, porque, né, como seres humanos, a gente se adapta a tudo, a gente pode voltar ao cenário inicial. Então, a gente tem que fazer um esforço quando voltar para o escritório, talvez em menos quantidade de gente, a gente tem que continuar com essas paredes invisíveis abaixo. Então, acho que talvez sejam esses 3 pontos. Só queria aproveitar a carona, né, sobre o comentário do Marcílio lá sobre o pequeno varejo, que eu gostei muito da reflexão, né? Nós temos também um varejo muito segmentado em materiais de construção. Nós temos aproximadamente 120 mil varejistas no Brasil. Eu gostei muito da reflexão quando você falou, Marcílio, que realmente as redes não vão conseguir chegar nas periferias, nas cidades muito pequenas. Então, eu acredito muito no pequeno comércio. E nós estamos entrando nesse pequeno comércio, assim como uma farmácia de rede entrou, de fazer lojas menores. Vocês sabem bem, né, Marcos? Vocês nos ajudaram nesse projeto. Nós estamos fazendo loja de bairro, mas mesmo essas lojas de bairro não vão chegar nas periferias das cidades menores, nas cidades menores. Por mais ambicioso que seja o nosso plano e que a gente vai continuar depois da crise, o pequeno varejo tem um valor enorme. Então, eu acredito, talvez não tenha 120 mil varejistas, tenham 100 mil varejistas, mas vão existir ainda e com uma proposta de valor, como era a farmácia do passado, que existe, e pode ser a farmácia do futuro, o varejo de materiais de construção do passado, que é aquela pessoa que conhece bem os seus vizinhos, que sabe a característica da casa de cada um desses vizinhos, ele vai continuar. E, na verdade, a gente está aprendendo com o pequeno varejo.
né, que é a história da farmácia do passado e o varejista do passado. E a gente aprende muito, e eu queria até dar essa mensagem de valorização desse pequeno varejo, né, apesar da gente entrar como concorrente em alguns casos, mas eu acho que o valor é imenso desse pequeno varejo. Juliana, aliás, esse é um tema muito interessante. No nosso programa passado, nós anunciamos aqui um programa que nós colocamos no ar chamado Go On, que é um conselho consultivo online que nós criamos como um produto para empresas de médio porte e até mesmo de grande porte que pudessem utilizar a experiência e a especialização do nosso próprio time. E oferecemos, na decolagem, durante o período da crise, 1.500 horas gratuitas de consultoria online dentro desses conselhos consultivos. Nós ficamos surpresos com o nível de interesse que isso despertou e, ao mesmo tempo, né, nós estamos acompanhando essa grande campanha que está sendo feita de valorização do comércio local. Agora, isso talvez enseje a oportunidade de grandes corporações do varejo atuarem de forma integrada com o pequeno varejo. Aliás, isso é talvez parte da pergunta que o Jorge Gonçalves, nosso companheiro lá do Conselho do IDV, está fazendo, perguntando, vocês acreditam que nessa reconfiguração das parcerias possa criar também algo mais intenso de colaboração entre varejistas nesse processo? Porque, usualmente, sempre que a gente pensava em parceria, eram parcerias na cadeia de valor, né? Será que este ambiente todo pode precipitar uma transformação na forma de parcerias varejista para varejista? Marcílio, você quer, já que você levantou o tema da pequena farmácia local, você quer arriscar um pouco nisto? Eu acho que a digitalização veio para ficar, realmente, vem com muita força, né? O que a gente veio e estamos estudando cada vez mais é que esses ecossistemas, que é o que a China fez com muita força, é o que deve prevalecer no futuro. O ecossistema nada mais é do que você participar de alguém que está controlando o relacionamento com o cliente, que tenha o cliente desse negócio. Isso nada mais é que no passado, né, os mais antigos, as famosas parcerias que se fazia para trazer o cliente. Mas isso muito mais fácil hoje, você liga tudo com times ágeis de tomada de decisão, tudo com API, com mais tranquilidade. Então, eu acho que isso daqui veio para ficar. Nós estamos lançando uma plataforma de saúde e nós vamos tentar colocar para todo consumidor a possibilidade de telemedicina, a possibilidade de uma consulta online com um psicólogo, a possibilidade da pessoa fazer um teste COVID online, com sintomas básicos para saber se ele tem ou não, de um aconselhamento de como tomar um medicamento, tudo isso. Então, isso é tudo parceria, isso é tudo maneira de se fazer de forma digital. Acho que é parecido até com o que a gente via no passado, as lojas montando quiosques de outras empresas, tudo, mas isso agora o digital consegue trazer com mais força e vai trazer. Pega aqueles ecossistemas que você vê na China, o Pingan, o Alibaba, são, na verdade, grandes ventures de parcerias, de negócios, de trocas de experiências de clientes. Então, acho que isso veio com força, viu, Marcos? Acho que o Covid vai acelerar, porque vai existir uma nova maneira do cliente comprar, uma nova maneira do cliente se relacionar. Então, o Juliano deve ter lá algum sitezinho de contrata pedreiro para poder ajudar junto com a Telenorte, que trabalha Sim. e vai gerando um ecossistema do grande negócio que é a Telenorte, para ajudar também as outras empresas do negócio. Tenho certeza que isso vai existir cada vez com mais força. Essa colaboração entre varejistas, o programa que vocês fizeram de fidelidade com o Pão de Açúcar, pode ser considerado parte desta reconfiguração? Bom, o Stix, na verdade, ele nasce como uma grande ideia nossa de muito tempo, que a gente enxergava os programas de fidelidade que existiam no mercado, com os programas de fidelidade que só ajudavam uma parte da cadeia, que era encher de passageiro os aviões. Então, a gente não era bom, não atendia o consumidor final, né?
A gente falou, nós e o Pão de Açúcar, então falamos, pô, nós temos que criar alguma coisa que faça com que o cliente use a gamificação, que o cliente use o celular para poder resgatar muito rápido essas vantagens que ele pode ter pela fidelidade que ele tem junto com as empresas. É aí que nasce o Stix, e é aí que nós vamos... Com certeza, isso também é uma parceria. Com certeza, isso é um ecossistema. Ele pode caminhar para outras coisas no futuro. Porque o poder do consumidor, eu brinco, pareço até um pastor evangélico quando eu falo, está aqui, né, gente? Então, se eu conseguir colocar o consumidor aqui, com a fidelidade dele, numa loja como o Pão de Açúcar, numa loja como a Raia, o Drogasil, ou até numa Telenorte em algum momento, e poder, com isso, ter vantagens para poder ficar no nosso ecossistema, é o que nós vamos fazer. Ele nasceu antes da Covid e vai ser lançado logo após Covid, Márcio. Vamos lançar ele em setembro para todo mundo. Espero que dê tudo certo. Tá bom? Sem dúvida, Dara. Flávio, você deve ter visto nas manchetes de hoje, nas notícias de hoje, que perto de 18 milhões de pessoas entraram para fazer o cadastramento para receber esse auxílio de emergência. Há uma previsão de 54,5 milhões de brasileiros tidos nesses mercados paralelos que vão adiante dos MEIs e para os quais vão ser direcionados quase 98 bilhões de reais. E, com isso, vai se fazer uma bancarização quase que compulsória de boa parte deste mercado. Você considera isso, né, um efeito positivo do quadro que nós temos agora? E qual que você imagina possa ser a consequência no mercado da irrigação que se fará, ou que começa a ser feito agora a partir de quinta-feira? Sem dúvida, Marcos. Essa é uma faceta importante desse processo que eu estava falando, da aceleração da inclusão digital, né? Os 5 anos em 5 semanas de inclusão digital, uma bancarização súbita de todo esse contingente. Eu acho que é um desdobramento desse período. Aqui se falou também, eu quero também acrescentar um pouco a respeito da inclusão do pequeno varejista. Eu acho que a barreira da escala deixa de existir com a inclusão digital, do qual dos marketplaces são apenas também mais um desdobramento, né? Os marketplaces que colocam o pequeno varejista em pé de igualdade no acesso ao consumidor, ou seja, milhões de pequenos varejistas conectados via tecnologia com milhões de clientes do outro lado, mais um passo nesse processo da economia colaborativa, que realmente é transformadora, e nada como um período de crise para eliminar as resistências que, porventura, ainda existissem, né? O que a gente está vendo aí de excluídos digitais, quebrando a cabeça com seu smartphone para conseguir, por uma questão de sobrevivência, pedir o seu sanduíche no Rappi e por aí vai. E um desdobramento muito importante, Marcos, eu acho que nesse momento em que vamos voltar logo depois a falar de como financiar o Estado, eu acho que esse processo vai acelerar fortemente a obsolescência dos impostos analógicos. Se o IVA já era o imposto que caminhava para a obsolescência, ele vai ser uma grande vítima do coronavírus, do imposto analógico. Essa história de parar um caminhão da Droga Raia, né, ou da Telha Norte na Via Dutra para contar lá quantas pias, quantas torneiras tem, conferindo com uma nota fiscal amarelada, isso vai ficar realmente para o passado. Eu acho que nós vamos partir para um financiamento digital, de fluxos, e eu acho que essa vai ser mais uma transformação decorrente dessa chacoalhada, pegando o aspecto positivo, se é que tem o aspecto positivo de uma pandemia. É interessante esse ponto, né, Flávio? Precisou esse cataclisma global para se prestar atenção de que o imposto analógico não tem condição de sobreviver e a importância da criação de um imposto transacional digital, certo? Talvez seja um dos legados positivos desse processo. Mas nós estamos já nos aproximando dos 15 minutos finais do nosso programa, eu queria direcionar uma pergunta a cada um no sentido de, passado este período, o que fica de transformação estrutural? 3 planos, né? Vamos começar primeiro com o Flávio.
falando sobre o que fica de transformação no mercado, Flávio. O que o mercado vai, como o mercado vai emergir depois desse período que nós estamos vivendo, em termos de transformações estruturais? Marcos, eu acho que vai haver uma mudança comportamental, vai haver uma mudança cultural. A cultural, nós aqui mais ou menos arranhamos em termos de redução das barreiras, a disrupção do ponto de vista tecnológico, a aceleração da economia colaborativa, dos marketplaces, da economia digital. E eu acho que depois de um susto desse vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele meu amigo que era um workaholic, chato, pão duro, e virou uma pessoa generosa, redescobriu a alegria de viver. Eu acho que isso vai acontecer em escala infinitesimal com a humanidade, que vai dar valor a cada minuto, a cada hora, e vai descobrir coisas boas. E ao contrário do que se alguns imaginam, que é uma humanidade que vai ficar traumatizada, enclausurada. Não, essas longas semanas de clausura vão nos fazer descobrir a alegria da vida aí fora. Bom, agora eu queria o mesmo conceito de pergunta, ou seja, o que é transformação estrutural, mas agora com respeito ao consumidor. E eu queria pedir ao Marcílio que pudesse nos falar o que você imagina que seja o consumidor DC, aquele que emerge depois do coronavírus. Eu acho que para o meu setor, sim, vai sair um consumidor mais preocupado com a saúde, não tenha dúvida. Acho que a saúde vai... E a importância do nosso negócio para a vida desse consumidor, para ele poder realmente viver essa longevidade que está contratada. Ela pode até ter uma quedinha agora, mas ela está contratada. O processo que tem colocado na sociedade é um processo de longevidade. As pessoas estão vivendo mais, então está mais perto para poder chegar até nos 100 anos com tranquilidade. O Covid pode trazer algum problema agora, mas não é essa a regra. A regra será viver mais. E viver mais com saúde. Então, ele vai buscar esse consumidor nas nossas lojas realmente com saúde. Eu acho que tem uma reflexão do mundo inteiro, acho, a mensagem do amigo do Flávio é boa aí, e realmente de um mundo com um pouco mais de colaboração, né? Eu acho que se tivesse mais colaboração entre as partes, seria mais fácil passar por uma crise dessa. Acho que quem conhece, por exemplo, a China um pouquinho mais profundo, eu já estive várias vezes na China, gosto de geopolítica, gosto disso tudo. A medicina da China não é uma medicina avançada, é uma medicina do passado. Quando começou essa crise em dezembro na China, se os países ocidentais tivessem ajudado a China naquele momento, quem sabe nós não estaríamos assim agora. Então, acho que o mundo com mais colaboração vai ter que emergir e, de repente, vem um consumidor querendo que as empresas mostrem que elas estão colaborando, que ela está preocupada com o meio ambiente, que ela está preocupada com a sociedade, que ela entrega alguma coisa à sociedade. Então, acho que vai ter uma cobrança maior desse consumidor, de nós, empresa, do que a gente entrega como empresa para a sociedade, na maneira de colaborar, de maneira de melhorar o mundo como um todo. Então, acho que vem um consumidor mais atento ao que nós estamos fazendo, com certeza. Bom, e Juliano, para você, ficou esta visão futura, mas no campo da gestão dos negócios. O que vai transformar-se estruturalmente no que diz respeito à gestão de negócios DC? Marcos, para mim, o ponto mais importante mesmo é a menos idealização das coisas na gestão, né? O comentário do MVP em permanência, eu acho que ele tem que ficar. As pessoas, quando começar a ter mais recurso, né, ter um pouco mais de tranquilidade, certamente elas vão querer, por uma natureza humana, esquecer de tudo isso. Mas o que fica para mim é que a gente está vivendo um cenário em que dá para fazer mais, dá para fazer melhor, com menos.
E dá para fazer diferente. Essa é a mudança, eu não sei se vai ficar ou não, mas é a mudança que eu gostaria que fosse estrutural. Porque é uma dinâmica, principalmente nas grandes empresas, que a gente perde ao longo do tempo. E a gente sempre fica falando aquele bordão, tem que ter o olhar do dono, e que cai no vazio. Porque para você ter o olhar do dono, você precisa sentir, não é aqui no intelecto, é aqui na barriga, é no coração. Você tem que sentir isso, que é o que a gente está sentindo nesse momento com dor. Então, cabe a nós, gestores, manter essa dinâmica do MVP, do dá para fazer mais, melhor, diferente com menos. Isso daí é o principal ponto. Estrutural também vai ser, eu acho que a entrada, né, que todos nós falamos, no mundo e na compra digital. Muita gente tinha dificuldade de fazer a compra digital, aprendeu. Muita gente tinha desconfiança se ia receber o produto, receberam e tem confiança. Isso vai ficar, porque eles passaram de patamar. Isso é bom. Por isso que eu falo para a minha equipe de e-commerce que é 3 vezes mais do que a gente fazia antes. E não tem que voltar. E a questão da colaboração também é um ponto que eu gostaria de acreditar que é estrutural, mas eu acho que os líderes têm um papel fundamental. Quando a gente está de guarda baixa, como é esse caso aqui, todo mundo precário, facilmente a gente fala, vamos colaborar, a gente precisa, porque a gente precisa mais. Depois, quando a gente entra numa rotina normal, a minha preocupação depois do coronavírus é a gente vai voltar no nosso mundo, vai se fechar ali com as nossas prioridades de resultado, de venda, de colaboradores, e a gente vai esquecer do outro. Eu acho que o nosso papel como líder é tornar essa colaboração estrutural. Então, a gente vai ter que forçar um pouco. Eu acho que a gente esquece muito fácil as coisas e a gente tem que, como líderes, lembrar de tudo isso. Bom, eu queria... Tem uma rodada final aqui, que nosso time preparou algumas principais conclusões do delicioso papo e profundo papo que nós tivemos aqui. Eu acho que eu estava somando, né, os anos de experiências, o tempo de cada uma das empresas que estão representadas aqui, eu cheguei próximo de 370 anos. Quer dizer, acho que é mais, hein, Marcos? É mais. Acho que é mais. Aqui tem 110... 300, aqui tem 360. Flávio... E 360. Eu comecei a minha fala falando da minha condição de empresa septuagenária, descobri que eu sou o caçula aqui. Adolescente. Mas tão boa quanto, são todas ótimas. Bom, mas, gente, em primeiro lugar, eu queria anunciar, né, que nesta quinta-feira, amanhã, nós vamos ter uma outra edição desse nosso programa e vamos tratar sobre o mercado de food service. E nós vamos receber a Camila Velzi, que é diretora comercial do Rappi, o Eli Misra, que é presidente do Instituto Food Service Brasil, o Pierre Berenstein, que é CEO da Blooming Brands, e o Ricardo Marques, que é VP de Food Solutions da Unilever. Vai ser um programa realmente muito interessante, num setor que virou de cabeça para baixo também, né? Porque o fechamento de bares, restaurantes, fast food, precipitou uma transformação global. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos estar aqui com o Marcelo Silva, que também acumula uma experiência enorme em diversos setores de varejo, é membro do conselho de diversas organizações varejistas, e neste momento ele é o presidente do IDV, que o Flávio Rocha participou da formação e foi o seu primeiro presidente. E a Cláudia Abreu, que é CEO no Mundo Verde. Bom, o nosso time, graças ao trabalho de todos eles no paralelo, listou aqui 10 conceitos que eles acham que deveriam estar presentes de tudo que nós discutimos neste nosso encontro de hoje. O primeiro, a cultura empresarial e o cuidado com as pessoas adquiriram novos contornos, e isso requer maior proximidade e valorização dentro da gestão, tornando-se pilares mais fortes na busca da competitividade. Segundo, o problema deve ser analisado de forma sistêmica. Não é possível separar saúde de economia, e foi muito bem frisado pelo Flávio inicialmente, e depois corroborado por vocês. Outra conclusão. Da mesma forma que o e-commerce, a responsabilidade social mudou de patamar. Se sua empresa não
está trabalhando nessas frentes, movimente-se. Especialmente as novas gerações cobram das marcas, das empresas, uma responsabilidade social de um patamar diferente do que acontecia no passado. Quarto, o comportamento de compras. Com a retomada, será necessário zerar o que nós sabíamos sobre hábitos de compras, valores de branding e marca, e vamos começar de base zero. Como existe o orçamento base zero, vamos começar aqui o conhecimento base zero com relação ao comportamento dos consumidores. Destacado pelo Marcílio e corroborado também pelo Flávio e pelo Juliano, o pequeno sempre existirá, mas está em reinvenção e, da mesma forma que os grandes, que são pouco digitalizados, eles precisam encontrar caminhos para atender os hábitos para as novas mentalidades digitalizadas pós-Covid. Outro, novas relações com produtos e categorias serão potencializadas. Novas relações com a casa, com a saúde, com a moda, e provavelmente vamos ter uma depuração de mix com novas categorias surgindo como promissoras. Outro, a implantação do Agile nacional tempo real, do dia para a noite, acarretando a mudança de KPIs, mudança de patamares de velocidade e performance. Foi levantado inicialmente pelo Juliano, é verdade, né? Esse Agile virtual está se espalhando e está mostrando que nós podíamos fazer muito mais do que estávamos fazendo. Outro, a relevância dos ecossistemas. O que parecia tão distante de nós está sendo estimulado pelo Covid. Estão surgindo parcerias entre varejistas para fortalecimento mútuo com o objetivo de ativação de métodos ágeis e aumento de velocidade em tudo que se faz. E os dois últimos, a queda da barreira da escala, entra no tema que já foi comentado anteriormente. E o que foi levantado, e nós não podemos perder de vista, a inserção de novas perspectivas e parâmetros para a questão tributária e trabalhista. Nós temos mais 2 minutos, e eu queria pedir licença aos meus amigos Juliano, Marcílio e Flávio, para que vocês, pessoalmente, compartilhassem o que tem sido, de forma bem breve, o seu maior aprendizado nesse processo. Vamos começar com o Marcílio? Bom, eu acho que o meu maior aprendizado nesse processo todo é como decidir rápido, realmente. Como fazer as coisas rápido, como fazer andar, para poder cuidar das pessoas bem. Isso a gente realmente, o Juliano colocou bem, demorava muito para tomar decisões, às vezes que são pequenas e que geram um impacto importante na pessoa lá embaixo. E essa é a pessoa mais importante que nós temos que olhar agora. Então, agilidade, para mim, foi muito bom nesse momento. Juliano, vamos lá. Flávio, o que tem sido o seu aprendizado pessoal mais relevante nesse processo? Marcos, eu acho que a magnitude dos problemas de um mundo moderno foge muito do plano individual, foge muito do alcance de uma empresa e até de um país, né? A colaboração, a sinergia global, né? A visão ampla, sistêmica de planeta é cada vez mais importante para fazer face aos problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Desde uma guerra nuclear, de uma pandemia, né? São problemas que o velho nacionalismo não resolve, o velho capitalismo não resolve. Tem que haver realmente uma visão a mais ampla possível, de planeta, de mundo. Juliano, o teu aprendizado individual mais importante? Eu acho que até quando eu estava no Retail Trends com vocês, eu falei que o varejo virou high-tech, né? E eu acho que o grande aprendizado nesse período é que os fundamentos do varejo eles estão cada vez mais presentes e a gente tem tendência a esquecê-los. O fundamento de proximidade com as equipes, o fundamento da qualidade na execução e de priorização. A gente tem que dar importância ao que realmente é importante nesse momento
e a questão do serviço ao cliente. Então, a gente está tendo uma aula de varejo na base em tudo isso. E se me permite, Juliano, talvez uma das coisas que para todos nós vai ficar muito marcante desse processo é a humanização. Quer dizer, é importante de aproximarmos-nos muito mais das pessoas, dos nossos colaboradores, dos consumidores, que esse quadro todo seguramente resgatou em todos nós. Eu queria agradecer demais, Marcílio, Juliano, Flávio, agradecer vocês que estiveram conosco. Recebemos mais de 80 perguntas, selecionamos, cruzamos, integramos e fizemos várias delas. Algumas outras vamos encaminhar para respostas proximamente, mas queria agradecer a companhia de vocês e convidá-los para estarem conosco de novo amanhã, 8 horas da manhã, que é horário de varejo, e na quarta-feira que vem, de novo, às 8 horas. Muito obrigado e, mais uma vez, gratíssimo a vocês por essa experiência compartilhada. Obrigado, Flávio. Obrigado. Obrigado, Juliano. Boas batalhas para vocês aí. Alô, Marcos. Valeu. Bom trabalho. Obrigado. Super obrigada, gente. Obrigado.